Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, igreja, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai tu somente com ele e aponta-lhe a culpa. Se te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Amém? Podemos tomar o nosso assento? Então, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre vitória. Sobre ganhar, vencer. Deus colocou essa palavra no meu coração e quando eu estava lendo essa passagem, veio muito forte no meu coração essa parte, ganhaste teu irmão. Quando Jesus está falando ali algumas questões nesse capítulo, ele está falando sobre as pessoas, tanto aqueles que faziam parte da casa do Senhor se desviando, e logo depois Pedro vai perguntar então sobre perdão, sobre quantas vezes a gente deve perdoar, qual o tamanho da graça de Deus. E eu achei muito interessante, me chamou muito a atenção quando Jesus fala assim, vai então sozinho e se a pessoa te ouvir, então você ganhou o seu irmão. Eu fiquei olhando assim, porque se a gente quiser parafrasear, se a gente quiser traduzir de outra maneira, será que dava para a gente traduzir assim, então você venceu o seu irmão? Porque eu acho que ia ficar com um significado um pouco diferente, assim, porque ali dá para indicar que vocês tiveram um argumento, ou que o seu irmão cometeu uma falha contra você. Mas Jesus fala assim, você ganhou o seu irmão. Não você venceu o argumento, você provou que você estava certo e que o outro estava errado. E eu parei para olhar essa palavrinha, ganhou o seu irmão, você ganhou o seu irmão, e eu parei para pensar, poxa, o que a gente precisa ganhar? O que nós precisamos conquistar como pessoas que creem no Senhor Jesus? E eu estava parando para pensar, e eu combinei ali com a Inaê, pedi para ela ler Efésios 6 no início do culto, porque o que me chama a atenção em relação à salvação, em relação à nossa caminhada com Deus, é que Paulo vai falar assim, a salvação é um capacete. Poxa, se a gente for parar para pensar, por que a salvação não é um vaso de flores? Ia dar uma analogia legal, né? Salvação é um vaso de flores que Jesus nos dá como presente. É lindo, nós temos que cuidar, temos que fazer com que cresça e vai iluminar a nossa vida, o nosso dia e deixar a nossa casa mais bonita. Só que não é isso que está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus está escrito que é o capacete da salvação. Ou seja, por que a gente precisa de um capacete? Para nos preparar para aquilo que vem depois que nós somos salvos. E eu estava pensando que algo que nós temos que refletir, que nós temos que trazer para a nossa vida todos os dias, é que nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha espiritual que acontece constantemente pelas nossas vidas e pelas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Nós vivemos numa guerra. Só que, quando nós vivemos realmente num contexto de guerra, vamos parar para pensar um pouco agora. Nós estamos aqui no Brasil, e glória a Deus, o Brasil é um país que tem muita paz. Há muita paz no nosso Brasil. Nós não entramos em guerra com ninguém faz muitos anos. Mas lá na Ucrânia, hoje em dia ainda, as pessoas estão em guerra. Está acontecendo uma guerra. Quantos de nós temos orado pela guerra que tem acontecido na Ucrânia? E nos colocado diante do Senhor pelas pessoas que têm perdido as suas vidas na Ucrânia e na Rússia. Mas está acontecendo uma guerra. A mesma coisa conosco, se nós formos parar para pensar, nós estamos em guerra. Há uma batalha espiritual constante acontecendo pelas nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, por isso que Paulo fala, coloquem toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, couraça da justiça, espada da verdade, escudo da fé. Mas há uma grande diferença entre nós sabermos que existe uma guerra e nós estarmos realmente participando nessa guerra. Porque hoje é culto de missão, hoje nós queremos falar, então, sobre aquilo que Deus tem feito. E
E quando eu parei para pensar sobre isso, assim, às vezes, talvez essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia não nos afeta tanto. E nós não estamos no fronte da batalha. Mas nós sabemos que está acontecendo, nós sabemos que é terrível. E como que nós temos tratado essa guerra que tem acontecido nas nossas vidas, essa batalha espiritual na qual nós estamos? Nós temos realmente tratado como se nós estivéssemos no Brasil e a guerra fosse na Rússia e na Ucrânia? Ou como se realmente nós estivéssemos fazendo parte disso e que tivesse uma batalha acontecendo pelas nossas vidas todos os dias? Porque é isso que a Bíblia nos traz, é isso que a Bíblia nos diz. Que existe uma guerra espiritual acontecendo, da qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte porque nós temos sido atacados, tanto que é o capacete da salvação, o escudo da fé, mas ao mesmo tempo é a espada da palavra. E eu estava pensando nisso, estava pensando assim, em conquistar, em ganhar, em vencer. Porque todos nós queremos vitória, todos nós queremos vencer, todos nós queremos conquistar algo. Só que quando nós vamos para a Bíblia e vamos olhar essa mesma palavra que Jesus falou, então ganhaste o teu irmão. É a mesma palavra que Jesus vai falar lá em Mateus 16, 26, não precisa abrir, mas ele fala assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que será que nós precisamos ganhar, se não o mundo inteiro? Não é o mundo inteiro. Jesus deixou bem claro de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então é ganhar a sua alma, se manter firme no propósito, sabe? Nós não merecemos essa salvação que nós temos. Nós não estamos conquistando uma salvação. Nós já a temos. Mas lá em Efésios 6, como a gente leu aqui no início desse culto, vai falar então que você se coloca, se reveste da armadura da salvação, da armadura de Deus, para que você possa permanecer firme contra os ataques, contra aquilo que quer tirar isso de você, quer tirar a sua salvação. E todo mundo quer vencer. Se a gente for parar para pensar, e lá em 1 Coríntios 9, Paulo vai falar sobre o atleta. Agora é época de Olimpíadas, eu não estou acompanhando muito o que tem acontecido, mas muitas pessoas têm acompanhado. E tem visto assim, os atletas, eles se esforçam para vencer. É uma honra vencer. Muitos choram quando eles perdem, mas eles se alegram sobremaneira quando eles vencem. Eles se esforçam para vencer. E lá em 1 Coríntios 9, então, Paulo vai falar assim, como um atleta, eu me esforço para vencer. E é assim que nós devemos correr a corrida que nos é proposta. É assim que nós devemos correr a batalhar essa batalha que Deus tem colocado nas nossas mãos. Não como aquele que quer correr para não alcançar nada. Ou como o próprio Paulo diz, não aquele que está correndo para alcançar algo que é corruptível. Algo que acaba, que termina. Sabe a medalha? Algum dia ela já não vai ser mais. A medalha você tem que guardar ou num lugar assim bem especial. Porque o ladrão rouba. A traça come. O metal ele se corrói. E daí você não vai ter mais aquilo pelo qual você batalhou. Mas Paulo ele fala assim, não, nós não estamos correndo, nós não estamos fazendo isso por algo que perece, mas por algo que nunca termina, por algo que é incorruptível, por algo que é muito maior que tudo isso. É por isso que nós temos batalhado, é isso que nós temos buscado. E então, pensando nisso, pensando que existe uma batalha e que nós temos que batalhar, que nós temos que buscar, vem uma passagem na palavra de Deus, e agora eu vou querer que você abra, em Lucas 16. Essa mesma palavra que Jesus usa para você ganhou o seu irmão, Tiago ele usa na sua carta para ganhar lucro material. A passagem em Lucas 16, só estou citando Tiago agora. Tiago, ele fala assim, que tem uma passagem assim, não diga que amanhã nós vamos sair, vamos fazer comércio e vamos lucrar. Diga, amanhã, se Deus quiser, nós vamos sair, vamos fazer comércio e vamos lucrar. É a mesma palavra. A mesma palavra que se usa para esse ganho material, é a que Jesus usa para você ganhou o seu irmão. É nisso que nós estamos pensando. Lá em 1 Coríntios 9 também, Paulo ele vai falar, eu me fiz de tudo para com todos, para de todo e qualquer modo ganhar algumas pessoas. E quando a gente fala de ganho material, é o que Jesus está falando aqui em Lucas 16.
Jesus, lá em Lucas 16, no início do... Eu vou contar a história e a gente vai ler o versículo 8, para encerrar. Mas Jesus conta uma parábola que é muito interessante. A maior parte das pessoas, primeira vez que lê essa parábola, pensa, por que isso daqui está aqui? Ele vai contar a parábola, então, do administrador infiel. Porque Jesus conta várias passagens sobre o servo, aquele que está preparado, aquele que não está preparado, mas ele conta, então, a parábola do administrador infiel. O administrador infiel, ele já era infiel, ele estava fazendo algumas coisas erradas. Ele administrava os bens de alguma pessoa que era muito rica. Mas ele estava fazendo coisas erradas, o patrão dele descobriu e falou, eu vou te mandar embora. E ele ficou desesperado. Porque ele ia perder o emprego dele, ele ia perder o ganha-pão dele. E então o administrador infiel, ele vai lá e ele continua então nessa infidelidade que ele já demonstrava. E ele chama algumas pessoas assim e diz assim, quanto que você devia para o meu senhor? Aí alguém responde, 80 barris. Ele fala, escreve 40. Aí, quanto você devia para o meu senhor? Era 100 sacos de trigo. Escreve 50. E o próprio Jesus contando, ele vai falar assim que o patrão o louvou por causa da sua astúcia. Por causa da inteligência que ele teve quando ele fez isso. Porque o que ele pensou? Eu tenho muita vergonha para mendigar, não consigo trabalhar, não sou forte para trabalhar, eu trabalho com a mente, não com o braço. E ele fez isso. E quando a gente lê essa passagem, para mim, pelo menos, me incomoda muito. Mas olha lá o que Jesus fala no versículo 8. E o Senhor elogiou o administrador injusto porque agiu com sabedoria, pois os filhos deste mundo são, em sua geração, mais sábios que os filhos da luz. E essa passagem me confronta muito, irmãos. Porque o administrador infiel, ele fez de tudo para conseguir uma renda tão logo quanto ele perdesse o emprego dele. De tudo. E o que nós temos feito para conquistar essa coroa que não perece? O que nós temos feito para conquistar as pessoas que não perecem? Que pertencem ao Senhor Jesus? Se a gente for parar para pensar, existem muitos livros por aí ensinando 15 maneiras de você conquistar o emprego dos seus sonhos. Muito livro motivacional, muitas técnicas, palestras sobre como você conquistar algo na sua vida. As pessoas, os filhos deste mundo, as pessoas que não conhecem ao Senhor e que vão atrás dessas coisas, eles colocam esforço para conquistar aquilo que vai trazer um benefício próprio. Isso é natural do ser humano, isso vai me trazer um benefício, então eu vou botar muito esforço. Até no caso ali do administrador infiel, o esforço dele foi tanto a ponto de ele trapaceou então o seu patrão para conseguir algo para si. E Jesus vai falar então, os filhos deste mundo, eles agem com mais inteligência, com mais astúcia que os filhos da luz. Porque quando que é para o nosso ganho próprio, muitas vezes nós vamos além para conquistar algo para nós mesmos. Mas o que nós temos feito em relação a isso? O que nós temos feito? Porque um pouquinho mais para frente, Jesus vai falar assim, além os profetas foram até João. Desde esse tempo, o reino de Deus é pregado. E todo homem esforça-se para entrar nele. Esforça-se para ganhar. Pense na passagem que a gente leu ali no início, de Mateus 18, 15, que fala assim, vai, converse com o seu irmão, e se ele se convencer que ele estava errado, você ganhou o seu irmão. Será que a gente tem tentado ganhar os nossos irmãos ou a gente tem tentado vencer os nossos irmãos? Sabe? Notam a diferença disso? A diferença de eu ganhar, de eu conquistar uma alma perdida? Ou eu vencer em cima de alguém? Ou eu conquistar algo para mim? Eu conquistar algo que é perecível, algo que se corrompe, algo que termina? O tamanho do meu esforço, pensa em tudo que você já conquistou na sua vida. E glória a Deus, Deus tem dado bênçãos para as pessoas aqui nessa igreja. Mas esse esforço que você colocou para conquistar algo para você, você tem colocado esse mesmo esforço para conquistar algo para o reino?
para ganhar essas almas, para ganhar essas pessoas. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, ele vai dizer assim, eu me fiz grego com os gregos para ganhar os gregos. Quem eram os gregos, Natália? As pessoas que viviam na Grécia? Não. Naquela época eram as pessoas, eles chamavam de gregos, o povo judeu, né, que era o povo que se considerava o povo de Deus, chamava todo mundo que não era judeu de grego. Ele diz assim, sim, eu queria conquistar essas pessoas, os gregos, os que não eram judeus. Mas eu também queria conquistar os que eram judeus. E ele diz assim, então eu me fiz judeu para com os judeus, eu me fiz louco para com os loucos, para conquistar os loucos. De todo e qualquer modo, ganhar a alguns. Ganhar, vencer. Essa vitória que nós desejamos. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Sabe, os filhos do mundo, que é aquilo que Jesus fala, assim, é essa lição que a gente tem que aprender, porque quando nós olhamos para isso, para aqueles atletas, então, que se preparam a vida inteira, uma vida inteira se preparando para aquilo, para um ganho pessoal. Ou alguns, assim, pelo orgulho que vai trazer a minha nação. E nós, que fazemos parte de um reino que não se corrompe, que inclui todas as pessoas, que somos cidadãos de um reino que é eterno, para conquistar algo para esse reino, para representar bem esse reino. É para isso que nós temos que nos esforçar, é isso que nós temos que ganhar, é isso que nós temos que vencer. E como que a gente pode vencer, então, essa batalha? Lutando como quem quer vencer. Lutando como realmente quem quer alcançar algo. Como não aquele que, o próprio Paulo ele fala, aquele que esmurra o ar, mas aquele que tem um objetivo. Que sabe aquilo que o Senhor determinou para a sua vida e você anda com um propósito, você anda com um objetivo. Se a gente for olhar lá em Atos 18, Paulo estava na cidade de Corinto. E ele estava desanimado, aparentemente, porque o Senhor aparece para ele e fala assim, Paulo, não tenha medo. Fique aí, pregue o evangelho, eu estou com você. Porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Ele pede para Paulo continuar ali na cidade de Corinto, porque ele tinha muitas pessoas naquela cidade. E se a gente for parar para pensar, antes de Jesus ele morrer, ele diz assim, todo o poder o Pai me deu. Ide, anunciai o evangelho. E eu estou com vocês até o final dos tempos. Vão, anunciem o evangelho, preguem. Todo o poder o Pai me deu. Todas as nações, elas já estão submetidas debaixo do governo do reino de Jesus. Sabe, nós estamos simplesmente saindo para tomar posse daquilo que já é de Deus. Sabe, quando Deus fala para Paulo, Paulo, eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Essa mensagem é para nós também hoje em dia, porque a gente não tem nem noção de quantas pessoas o Senhor tem na cidade de Barra Velha. O Senhor tem, pertencem a Ele. Mas a nós nos cabe ganhar essas pessoas. A gente fala muito sobre ganhar almas. Mas ganhar almas não é o mesmo de ganhar um presente, que chegam até você e te entregam um presente, eu ganhei uma alma. Você conquista isso. Da mesma maneira como se você estivesse conquistando algo para você, porque você também está conquistando. Você está conquistando algo para o reino. Para o reino do qual você faz parte. Isso é ganhar almas para Jesus. É isso que tem a ver com missão, isso que tem a ver com o evangelho em si. Porque as conquistas, as pessoas que já são do Senhor, nós estamos indo então conquistar pessoas que já pertencem ao Senhor. Levar um reino que já é o reino vitorioso, já é o reino que venceu. Espalhar essa mensagem. Sabe, nós precisamos entrar nessa luta, nós precisamos entrar nessa batalha junto com os missionários que estão em campo. Foi falado aqui o nome deles, dos seus desafios, aonde eles têm trabalhado. A gente viu o vídeo do Guerreiro e do André ali no meio dos chamacoco. Se nós tratarmos essa guerra espiritual que tem acontecido ali no Paraguai como a guerra da Ucrânia, o que vai ser de nós?
Mas e se nós realmente vemos que essa guerra espiritual nos pertence, nós fazemos parte disso? Todas as vitórias ali no meio daquele povo vão ser as nossas vitórias. A gente viu, eles imprimiram o livrinho de Jonas. Quanto trabalho que deu para fazer isso? Primeiro eles tiveram que traduzir a história, depois eles tiveram que produzir o material, depois eles tiveram que levantar os recursos para poder imprimir aquilo. É nossa vitória, porque nós fazemos parte dessa guerra. Vocês viram quantas pessoas tinha dentro daquela igreja? Almas ganhas para Jesus, ganhas para esse reino que nós fazemos parte. Nós não podemos, ao mesmo tempo, perder tempo lutando uns contra os outros. E é isso que é legal lá em Efésios falar, nossa luta não é contra carne e sangue, independentemente de quem seja carne e sangue. Sabe? Deixa muito claro que não é aqueles que se opõem, não é contra aqueles que causam a perseguição, ou, por exemplo, não sei se tem uma aldeia e daí tem o pajé, que é aquele líder espiritual daquela aldeia. Não é contra essa pessoa, não é contra carne e sangue. É uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. E o nosso objetivo tem que ser ganhar o nosso irmão. Não vencer sobre o nosso irmão, mas o nosso objetivo ele tem que ser ganhar essas pessoas que pertencem a Cristo. E é claro que, e lá em 1 João, ele vai falar assim, como que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? E como que a gente pode dizer que a gente participa dessa guerra espiritual, então, que acontece ali no Paraguai, ou que acontece na Indonésia com a nossa missionária Kenia, ou que acontece nas tribos indígenas do Brasil, se a gente não tem amado as pessoas que a gente vê aqui, todos os dias? Se a gente não tem se esforçado para ganhar os nossos irmãos? Olha que forte que é isso. Ganhar o seu irmão. Fazer de tudo para você ganhar, você conquistar essa pessoa que está se desviando ali. É muito claro ali em Mateus 18 que Jesus está falando sobre essa questão de se desviar. Porque as pessoas não tinham... os discípulos estavam começando a entender, porque Jesus tinha começado o ministério dele. Começou com João Batista, aí veio Jesus. Muitas pessoas tinham se arrependido, se batizado com João Batista, e Jesus veio trazendo um reino. E muitas pessoas vieram aceitando essa mensagem e entrando, fazendo parte desse reino. Só que já fazia ali uns 2 anos que Jesus estava pregando. E algumas pessoas começaram a se desviar. E os filhos do reino, desse reino recente, não tinham visto isso ainda. Não tinham visto uma pessoa se desviar. E daí Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Ó, ovelha que se perde, Deus vai atrás. E daí ele conta a parábola do irmão. E fala sobre perdão. Você tem que perdoar, você tem que ganhar. Lá em Tiago vai falar que aquele que leva um pecador ao arrependimento, ele cobre uma multidão de pecados. Uma multidão. Nós devemos nos esforçar para ganhar essas pessoas que já pertencem a Jesus. Nós devemos nos esforçar para ter essa vitória que vence o mundo. Talvez não é a mesma vitória que a gente imaginava que a gente ia ter para a nossa própria vida. Sabe, se a gente pensar e você conversar com um jovem, todos eles querem vencer na vida. Mas Jesus fala, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é vencer na vida, segundo a Bíblia? O que é você ganhar? O que é você ser uma pessoa vitoriosa, segundo a palavra de Deus? E aqueles que entraram aqui nessa noite e se sentem os perdedores. Pensando nisso também. Nem todo mundo acorda todo dia de manhã pensando assim, vou conquistar o mundo hoje. Algumas pessoas acordam todos os dias assim, mas nem todo mundo acorda todo dia assim. E tem gente que já se sente um perdedor. Pensa assim, não, eu já cheguei num ponto que eu não vou conquistar mais nada. Não vou vencer mais nada. Não tenho mais força, já me sinto um perdedor. Eu anotei aqui, em Apocalipse, tem uma outra palavra para vencer. Vencer também, de conquistar. E ela aparece 17 vezes no livro de Apocalipse. Eu achei muito legal isso. Eu pensei, nossa, que legal. Porque realmente o último livro da Bíblia é o livro que vai falar sobre as profecias do fim, vai falar sobre o final dos tempos e tudo mais. Que era para ser algo que a gente imagina que vai ser terrível. E muitas pessoas dizem assim, eu tenho medo de ler Apocalipse, porque tem muitas profecias fortes. E realmente tem muitas profecias fortes. Aparece 17 vezes a palavra vencer ou vitória. E Jesus promete, aquele que vencer,
a árvore da vida, a vida eterna. Jesus promete dar o maná de Deus. A comida, o pão que vem do céu, aquilo que a gente precisa todos os dias, ele promete isso. Ele promete que ele vai dar para nós uma pedra com um novo nome. Sabe? Ele vai dar um novo significado para aquilo que você é. Vai te dar uma pedra com um novo nome. Jesus diz que ao que vencer, ele vai dar poder sobre as nações. Ele diz que aquele que vencer vai ser vestido de branco. Sabe, eu não sei por que você tem se sentido um perdedor, mas se você tem se sentido um perdedor por causa da impureza do pecado que você comete, você se sente sujo na presença de Deus, ele diz que o que vencer vai ser vestido de branco. Ele vai estar puro diante do Senhor. E que o próprio Jesus vai confessar ele diante de Deus e diante do seu Pai. Vai dizer, esse daqui é meu servo, esse daqui é meu filho. O que vencer vai se tornar um pilar no reino de Deus. Vai se tornar uma coluna forte no reino de Deus. O que vencer vai ter o nome de Deus escrito dentro de si. Vai carregar o nome de Deus. E vai sentar no trono com Jesus. Sabe, eu não sei que tipo de vitória você tem buscado para a sua vida. Mas se você crê nisso, se você crê que você vai conquistar isso, que você é um vencedor em Jesus, que através de conquistar essa batalha, através de se entregar realmente para esse processo, de permanecer firme no Senhor, usar o capacete da salvação todos os dias, não cair na tentação do diabo, não perder aquilo que o Senhor já te entregou, de lutar como um atleta que quer vencer, essas promessas são para você. Essas promessas são para você. Sabe, em 1 João 5, Deus vai falar assim, João vai falar assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, não saia daqui se sentindo perdedor. E não saia daqui sem ter noção de que há uma guerra que está acontecendo. Vamos nos colocar de pé? Essa é a vitória que vence o mundo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Se nós cremos nessas promessas de Jesus, nós cremos nisso, nós nunca vamos nos sentir derrotados. Porque Jesus não nos promete pouco. Jesus nos promete herdar esse reino que é eterno. O único reino que vale a pena, pelo qual vale a pena viver. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé nessas promessas daquilo que Jesus tem dito, que Ele vai realizar sobre a nossa vida. É o que vencer, aquele que permanecer. Amém, irmãos? Eu quero orar. Mas antes de eu orar, eu quero saber se há alguém aqui nessa noite que ainda se considera um perdedor, mas nessa noite, através da fé de Jesus Cristo, quer se tornar um vencedor nele. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém nessa noite que não consegue ver que você é um vencedor em Cristo Jesus através da fé? Da fé que vence o mundo. Não deixe com que o mundo diga para você que você é um perdedor. Mas lute para conquistar, lute para ganhar as almas, para ganhar as vidas que já pertencem ao Senhor Jesus. Há mais alguém aqui nessa noite? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se não há mais ninguém aqui nessa noite, então nós vamos orar. Mas feche os seus olhos. E não deixe com que o inimigo diga que você é um perdedor. Não deixe com que o inimigo mude o seu foco na batalha que é verdadeira, na guerra espiritual que nós travamos. Não deixe que o inimigo faça com que você pense que essa guerra ela é longe. Mas nós nos colocamos aqui diante do Senhor nesse momento. Aleluia. Aleluia.
Senhor Jesus, nós nos apresentamos, papai, aqui diante de ti, meu Deus. Te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha estar, Pai, falando a cada coração nessa noite, Senhor Jesus, desse irmão, Senhor Jesus, que decidiu, Pai, que quer ter essa fé, Deus, que conquista todo mundo, Senhor. Deus, nós nos colocamos aqui na tua presença, Senhor Jesus, sabendo, papai, que em ti nós somos mais que vencedores, papai. Sabendo, Senhor Jesus, que nós temos que batalhar essa batalha, Deus, para conquistar, Senhor Jesus, e para vencer, Senhor Jesus, para ganhar o máximo de almas possível, Senhor Jesus, para o Senhor, Pai. Para o avanço do teu reino, Senhor Jesus. Coloca na nossa mente, Deus. Coloca no nosso coração, papai, o avanço do teu reino, Senhor Jesus. Pai, nos aceita nessa noite, Senhor Jesus, como seus filhos, Senhor Jesus, e que no nosso coração, Deus, nunca falte fé, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem prometido, Senhor. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda a nos ver, Senhor Jesus, da mesma maneira como o Senhor nos vê, Pai, como aqueles que vão herdar toda a terra, Pai. É isso que nós colocamos diante de ti agora, papai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.